Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Galera, tudo em ordem? Domingo, dia 21 de maio, nós vamos bater papo sobre o concurso do MP de São Paulo. Deixa eu entrar ao vivo também com a galera do Facebook, tá aqui ó. Agora sim. Pronto, ao vivo também com a galera do Facebook. Estamos ao vivo para os dois aplicativos, Facebook Live e Periscope. E hoje vamos falar de dicas para se realizar, para se confeccionar uma dissertação, levando em conta o concurso do MP de São Paulo, com o edital ao que tudo indica para ser inaugurado essa semana e com alterações no estilo da prova, principalmente segunda fase. E aí sai ganhando quem, por exemplo, já está se preparando, considerando exatamente essas matérias mais importantes. O curso preparatório para o MP de São Paulo do SERS, o SERS tem um curso específico preparatório para o MP de São Paulo, coincidentemente já vinha trabalhando mais devagar, com mais horas, de forma mais detalhada, as matérias que acabaram sendo erguidas à condição das matérias mais importantes no concurso. Então vamos diminuir as mensagens que eu quero conversar com vocês, mas quem já está fazendo, por exemplo, o concurso preparatório para o MP de São Paulo, quem já está fazendo o curso preparatório para o MP ou o intensivo carreiras MP e magistratura estaduais, vai achar interessante as mudanças que o MP de São Paulo acabou publicando no final da semana passada. Vamos lá, vamos diminuindo um pouquinho as mensagens, por favor. Diminuam um pouco as mensagens para eu poder conversar com vocês. 1. Sobre as mudanças da prova. E 2. Quais as dicas que eu tenho para passar para que vocês possam tirar de letra a fase da dissertação. A fase da dissertação. Tá ok? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem que é? Renato Saraiva tá aqui, é isso? A letra fica pequenininha, a letra não consigo entender. É isso, Renato Saraiva? O chefe tá aqui, tá. Opa! Olha só. Chefe tá presente. Renato Saraiva está presente, que legal. Então, Renato, se você tiver alguma observação para fazer, por favor, fique à vontade. O Renato, que é do MPT, Ministério Público do Trabalho, teve que também, obviamente, passar por uma fase de dissertação. E pode ter alguma coisa a acrescentar para a gente, Renato. Eu vou começar então, vamos lá? Vamos diminuindo um pouco as mensagens, lembrando que este vídeo, depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. E também vai para meu site jurídico.com. Meu site jurídico.com, ele tem um campo específico de vídeos para o MP de São Paulo. Tá bom? Legal? Então diminuam, por favor, as mensagens que eu quero começar falando primeiro das mudanças que vocês vão se deparar no momento em que o MP de São Paulo publicar o edital. Ao que tudo indica, edital será publicado esta semana. Tá bom? Então diminuam as mensagens. A primeira fase praticamente continua a mesma coisa. Prova objetiva de múltipla escolha. E não são as mesmas quantidades de perguntas para cada matéria. Não. Dependendo da matéria, tem mais questões. A matéria que tem mais questões costuma ser penal, seguida de processo penal e difusos e coletivos. Às vezes junto, às vezes separado com processo civil. Então, repetindo, a primeira fase continua sendo de múltipla escolha, continuará sendo de múltipla escolha, não vai mudar nada. Cada matéria tem um peso. As matérias que têm mais peso: penal, processo penal e difuso e coletivos, na primeira fase. Rogério, as outras matérias são abordadas? Sim. Tributário faz parte do edital? Faz, dentro de constitucional, Sistema Tributário Nacional. O curso nosso do SERS, MP São Paulo, preparatório para alguns alunos
reclamaram de na grade estar tributário. Tem que estar tributário, porque tributário está dentro de constitucional. Cai o sistema tributário nacional. Tá ok? Joia? Então, com relação à primeira fase, quase nada mudou. Você que já conhecia o edital dos concursos anteriores não vai enxergar grandes novidades. Não vai enxergar grandes novidades. O edital do MP de São Paulo que está para sair, é o que tudo indica esta semana, tá bom? Tá o que tudo indica esta semana. Agora vejam a grande mudança. Vejam a grande mudança. Parem as perguntas, parem os e-mails. Vejam a grande mudança. A grande mudança para o concurso do MP de São Paulo, a grande mudança para o concurso do MP de São Paulo está na segunda fase. Por quê, Rogério? Porque agora, na segunda fase, concurso para promotor, gente, estou falando do edital para concurso do MP, cargo promotor de justiça, tá bom? Joia? Então vamos diminuir um pouquinho, preste atenção. Ó, estou falando do MP de São Paulo. Então vamos focar no objeto do nosso vídeo hoje. Eu estou falando do MP de São Paulo. As mudanças que virão no edital, que é o que tudo indica, sai essa semana. E depois eu já vou partir para as dicas para você confeccionar uma boa, eficiente e bem avaliada dissertação. Tá bom? Vamos focar nisso. Vamos lá. Preste atenção. Quais as mudanças que você vai encontrar no edital que está para sair? Agora, no edital que está para sair, você vai perceber que na segunda fase, 2 provas estarão prontas para serem sorteadas no dia. Terão 2, você vai encontrar que o edital prevê 2 provas. São 2 versões, versão A e versão B. No dia da prova, eles sorteiam se a prova vai ser a versão A ou se a prova vai ser a versão B. Na segunda fase. Rogério, e essa versão A e essa versão B, elas têm requisitos próprios? Tem. Olha, a versão A, a dissertação é penal, a peça prática é difusos e uma questão tem que ser sobre processo penal. A versão B, a dissertação é difusos, a peça é processo penal e pelo menos 2 questões de penal. Então, repare, na segunda fase, você continuará tendo, portanto, uma dissertação, uma peça prática e 5 questões. Ao que tudo indica, a segunda fase continuará tendo dissertação, peça prática e 5 questões. A dissertação vale 3 pontos, a peça prática vale 2 pontos e cada questão 1 ponto, ou seja, todas as questões 5, somando 10. Tá ok? Você já conseguiu perceber, portanto, que na versão A, a dissertação é penal, 3 pontos. A peça prática é difuso, 5. E uma questão tem que ser de processo, 6 pontos. Na versão A, penal, processo penal e difuso representam 60% da prova. Na versão B, penal, a dissertação é de difuso, 3 pontos. A peça prática é de processo penal, 5 pontos. E 2 questões têm que ser de penal, mais 2 pontos, 7 pontos. Na versão B, penal, processo e difuso representam 70% da prova. 70% da prova. Pessoal, eu estou falando do ato que saiu agora. Não é edital. Prestem atenção, não é edital. Um ato do Colégio de Procuradores mudou a prova.
Mudou a segunda fase. Não é o edital, é apenas a arquitetura da prova para que, com base neste ato, saia o edital. Tá ok? Entendeu? Então, eu estou falando o que mudou. Eu já estou falando para vocês o que mudou. Eu não estou entendendo onde está a dificuldade de vocês. Vejam, preste atenção. Estão falando que mudou de novo, é isso? Então mudou de novo? Bom, o que importa, se mudou de novo ou não, o que importa, eu vou ver se mudou. Eu vou ver se eu estou falando da sexta-feira. O que importa é que, independentemente se eles vão manter o formato anterior ou não, independente se eles vão manter o formato anterior ou não, olha só, independente se eles vão manter o formato anterior ou não, é importante você perceber que penal, processo e difuso sempre representam em torno de 60% a 70%. Penal, processo e difuso sempre representam em torno de 70%. Esse é o recado principal que eu tinha para dar para vocês. Penal, processo e difuso representam 60% a 70% da sua prova. Compreendeu? Rogério, a dissertação pode ser sobre penal ou difuso? Pode. A dissertação pode ser sobre penal ou difuso. Compreenderam? Joia? E como é que você se prepara para uma dissertação? Sabendo que a dissertação vale 3 pontos. Sabendo que a dissertação vale 3 pontos. Como é que você se prepara para uma dissertação sabendo que ela vale 3 pontos? Você tem que treinar. Tem que treinar bastante. Agora preste atenção que eu vou dar dica de dissertação. Você tem que treinar porque, mesmo sabendo que a dissertação vale 3 pontos, você ainda tem peça prática que vale 2 pontos e você tem 5 questões que valem 1 ponto cada. Então você não pode perder mais do que 1h30 na dissertação, 1h30 no máximo 1h45. Não pode perder mais do que isso. Não pode perder mais tempo do que isso. Então a dissertação ela envolve poder de síntese, você tem que ser objetivo, porém completo na sua dissertação, na sua escrita, completo na sua dissertação e na sua escrita, sem deixar de correr contra o tempo. Você tem que ser objetivo, sem deixar de ser suficiente na escrita e correr contra o tempo. Correr contra o tempo. 1h45, 2 horas no máximo para dissertação. O resto do tempo tem que ser a peça prática e as questões, óbvio. Na sua prova, você vai ter rascunho. Você vai ter um rascunho. Sabendo que você tem que ser objetivo, sem deixar de ser completo e correr contra o tempo, você tem que saber usar o rascunho. Saber usar o rascunho acaba fazendo parte do seu método de confecção. Você tem que ter sabedoria até na hora de usar o rascunho. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que se ferra porque não sabe usar o rascunho. Tem muita gente que usa o rascunho fazendo uma verdadeira dissertação. E aí ele vai e passa limpo. Então, pera um pouquinho. Você acabou gastando um tempo para fazer 2 dissertações. A dissertação que está no rascunho e depois passar a limpo. Você não vai conseguir terminar isso jamais. Ou, se terminar, você não vai ter tempo de fazer a peça prática como deveria ter, o tempo para lhe garantir uma peça prática mais tranquila, e você não vai ter praticamente tempo nenhum de fazer as questões. E não se esqueça que tudo aprova e tudo reprova. Eu sei que a peça prática e a dissertação são as mais importantes, mas às vezes é acertar 1 ou 2 questões que vão fazer a diferença. 1 ou 2 questões que fazem a diferença. Rogério, então eu não devo fazer uma dissertação no rascunho e passar limpo? Eu acho que não.
O rascunho não está lá para isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que colocar no rascunho os pontos, temas e problemas que não podem faltar na dissertação. Então você vai usar o rascunho de forma inteligente. Você vai usar o rascunho de forma inteligente. A segunda fase tem consulta à legislação. A segunda fase tem consulta à legislação. Tá certo que normalmente eles grampeiam súmulas, eles grampeiam exposição de motivos. Normalmente você não pode usar súmulas nem exposição de motivos, mas tem consulta. Você vai usar o seu rascunho para fazer esquemas, para colocar os pontos mais importantes, para colocar as questões que não podem deixar de ser discorridas, para lembrar os problemas mais importantes a serem destacados. Compreendeu isso? Joia? Compreendeu? Legal? Pessoal, eu acabei de falar que, em princípio, eles grampeiam as súmulas. Acabei de falar isso. Então, preste atenção. Rogério, tudo bem, já entendi. Eu tenho que ser objetivo na dissertação, eu tenho que ser suficiente na dissertação e eu tenho que correr contra o tempo. Você acabou de falar que eu não posso usar o rascunho para fazer uma verdadeira dissertação. Você falou que eu tenho que usar o rascunho para quê? Para pontuar, para destacar temas. Exatamente. E principalmente, prestem atenção, principalmente, você tem que colocar no rascunho aqueles assuntos que você vai usar para diferenciar a sua prova do concorrente. Eu te dou um exemplo. Na minha prova, a dissertação foi sobre culpabilidade. No rascunho, eu coloquei os temas que não poderiam faltar numa dissertação de culpabilidade e no final eu destaquei assuntos que iam diferenciar minha prova dos concorrentes, que eu tinha certeza que ninguém ia discorrer sobre isso. Por exemplo, numa dissertação sobre culpabilidade, quem ia lembrar de discorrer sobre as teorias limitada, extremada e teoria extremada sui generis da culpabilidade? Quem ia lembrar de discorrer sobre a culpabilidade da pessoa jurídica nos crimes ambientais? Então eu coloquei esses dois pontos para exatamente diferenciar minha prova da massa. Já tivemos ex-examinadores dando palestras no CER São Paulo e os ex-examinadores falaram o seguinte: nós, examinadores, lemos 600 provas praticamente iguais. Queremos provas com temas diferentes. Queremos provas que chamam a atenção. Queremos provas que se destacam por análises ímpares. Tá ok? Joia? Bom, eu vou continuar, preste atenção. Então nós já vimos que a dissertação é muito importante numa segunda fase para o MP. Muito importante. Nós já vimos que a dissertação, ela tem que ser objetiva, completa, objetiva e completa. Ela tem que considerar o tempo. Você não pode levar 4 horas para fazer uma dissertação e o rascunho tem que ser usado de forma inteligente. Todos entenderam isso? Fácil. Então agora veja, Rogério, como é que eu posso treinar a dissertação? Como é que eu posso treinar a dissertação? Lembrando que tem um outro detalhezinho, que depois eu até comento, que é a letra. O ex-examinador, o Flávio Cardoso, foi examinador do MP de Goiás várias vezes, foi examinador da Defensoria Pública. O Flávio Cardoso várias vezes mencionou, o Igor Pinheiro, que nos acompanha, conhece muito bem o Flávio. Flávio Cardoso várias vezes mencionou o seguinte, várias vezes: a letra influencia na correção, sim. O examinador perde a paciência com letra ilegível. Então, cuidado com a letra. O examinador é um ser humano. Você, quando se depara com um documento que você não entende a letra, você não fica irritado? Você não lê irritado? Quando você lê irritado, isso não interfere no conteúdo que você está lendo? Então, o seu examinador é um ser humano também. Não é a primeira fase que passa por um computador, é um ser humano que está lendo. Tá ok? Legal? Então, cuidado com a letra. Cuidado com a letra. Bom, vamos lá.
Rogério, eu quero treinar dissertação em casa. Não deixa para treinar dissertação, o Igor Pinheiro está aqui lembrando muito bem. Não deixa para treinar dissertação quando você for para a segunda fase. O tempo entre a primeira e a segunda fase é um tempo muito curto. Um tempo entre a primeira e a segunda fase é um tempo muito curto. É um tempo muito curto. Aqui temos gente que está assistindo e fala que dá aula e está me dando razão. Professor, quem dá aula, professor de faculdade, sabe muito bem isso. Letra de aluno influencia sim no conteúdo que você está lendo, influencia na valoração, influencia na nota. Agora veja, Rogério, eu quero treinar para dissertação e como é que eu faço? O legal de você treinar para dissertação é que você vai começar a treinar a escrita. Você vai voltar a escrever, vai parar de digitar. Então aquela letra sua que podia não ser muito boa, mas está piorando a cada dia, pelo menos você vai voltando àquela escrita mais legível, tá bom? Agora veja. Eu sugiro o seguinte, não deixa para treinar dissertação na segunda fase. Vamos treinando desde logo. Claro, você não vai fazer uma dissertação por dia, mas você poderia fazer uma dissertação a cada 10 dias. E como fazer essa dissertação? Se a chance é ser uma dissertação de penal ou de difuso, se a dissertação pode ser de penal ou de difuso, tenha do seu lado livros de penal e livros de difuso. Ah, Rogério, e daí? Aí você vai fazer o seguinte, eu até trouxe aqui, ó. Esse aqui é o sumário, não sei se vocês vão conseguir ver, é o sumário do meu livro de penal geral. É o sumário do meu livro de penal geral. O que eu sugiro que vocês façam? Vocês vão num capítulo, por exemplo, eu tenho aqui um capítulo dentro da teoria geral do crime. Então tem eficácia da lei penal no tempo. Eficácia da lei penal no tempo. Esse é o tema da sua dissertação que você vai fazer sozinho. Eficácia da lei penal no tempo. Você vai cronometrar o tempo que você leva, para fazer uma dissertação sobre eficácia da lei penal no tempo. Tá ok? Deixa eu deixar aqui pertinho de mim. Deixa eu deixar aqui pertinho, vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Bom, você vai cronometrar o tempo que você leva para dissertar sobre a eficácia da lei penal no tempo. Estou dando um exemplo de um tema. E aí, você vai dissertar sobre isso. Depois que você acabar a dissertação, você vai lá no sumário e vai ver que no sumário tinha introdução. Você fez introdução? Tinha que fazer. Você vai ver que ele fala sobre o tempo do crime. Você alertou na sua dissertação teorias do tempo do crime? Aí você vai no sumário e ele fala sobre sucessão de leis penais no tempo. Você falou sobre as várias hipóteses de sucessão de leis penais no tempo? Você falou sobre a sucessão de lei incriminadora? Você falou sobre novatio legis imperius? Você falou sobre abolicio criminis? Novatio legis in melius? Você falou sobre o princípio da continuidade normativa típica? Aí você continua lendo o sumário e vai ver que está umbilicalmente ligado à eficácia da lei penal no tempo, a lei temporária e a lei excepcional. Você falou sobre lei temporária e lei excepcional? Destacando se isso é constitucional ou não? Você falou se é possível retroatividade da jurisprudência? Discorreu sobre a retroatividade da norma penal em branco? Normalmente você tem de 2 a 4 páginas. Normalmente 4 páginas, 2 folhas. Normalmente 4 páginas. 2 folhas. Normalmente é isso que você tem. 4 páginas, 2 folhas. Por isso que você tem que ser objetivo sem deixar de ser completo. Se você tivesse que treinar uma dissertação de eficácia da lei penal no tempo, você põe lá, eficácia da lei penal no tempo, discorra, depois você vai no sumário e veja se faltou alguma coisa para você assinalar. Se faltou, você vai e complementa. Lembrando que normalmente o MP de São Paulo, a dissertação ela é constituída de subitens. E todos esses subitens devem ser explorados. Então o seu examinador mesmo colocaria eficácia da lei penal no tempo, tempo do crime seria um subitem, sucessão de leis penais no tempo seria outro. Normalmente os subitens estão lá. Você não precisa falar só dos subitens. Os subitens têm que ser explorados.
e aí você pode colocar uma pitada de diferencial na sua prova. Compreenderam isso? Joia! Outro exemplo, você vai treinar em casa dissertação. Você vai treinar em casa dissertação, e aí você fala, poxa, eu quero fazer uma dissertação sobre culpabilidade. A minha foi sobre culpabilidade. Você vai treinar em casa dissertação a respeito de culpabilidade. A sua dissertação não pode deixar de discorrer sobre conceito de culpabilidade, teorias da culpabilidade, a culpabilidade do autor e a culpabilidade do fato, culpabilidade formal e culpabilidade material, elementos da culpabilidade, falar sobre a imputabilidade e suas causas de exclusão, potencial consciência da licitude e suas causas de exclusão, exigibilidade de conduta diversa e suas causas de exclusão, terminando discorrendo sobre as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Tudo isso tem que fazer parte da sua dissertação. Ai, Rogério, eu tenho que ser bem objetivo nos comentários. Tem, objetivo e suficiente. Objetivo e suficiente. Tá aqui, ó, o colega levantou um tema legal. Nexo de causalidade. Você tem que fazer uma dissertação sobre nexo de causalidade. O que você teria que analisar no nexo de causalidade? Tá aqui, ó. Conceito de nexo de causalidade. O artigo 13 caput trazendo a causalidade simples, falando da teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais, que é um complemento da causalidade simples. Depois você não poderia deixar de falar das concausas, absoluta e relativamente dependentes. Falando também da teoria da imputação objetiva. Falando da criação e incremento de um risco proibido, falando da realização do risco no resultado, resultado dentro do alcance do tipo, e principalmente, muitos esquecem disso, numa dissertação sobre relação de causalidade, não deixar de falar sobre a causalidade nos crimes omissivos. Causalidade nos crimes omissivos. Então você vai no sumário do seu livro de penal, veja um tema, discorra sobre esse tema e depois você volta no sumário e veja o que faltou. Leia o capítulo do seu livro, veja o que faltou. Se possível, antes de começar a dissertação, treina também o rascunho. Se possível, antes de começar a dissertação, treina o rascunho. Importante você treinar o rascunho. O rascunho faz parte da prova. O rascunho tá lá. Se dá bem quem sabe trabalhar com rascunho. Quem se embananar no rascunho dançou. Rogério, vocês do CERS vão fazer um curso preparatório para a segunda fase? Nós estamos pensando, vamos aguardar, vamos ver a data direitinho. Se não fizer um curso, pelo menos alguma coisa para ajudar os alunos, nós faremos com certeza, tá bom? Com certeza o CERS fará isso. Tá joia? Todos entenderam? Então, isso que eu estou falando para vocês fazerem com penal, vocês vão fazer também com difusos. Vocês vão a utilizar o livro de difuso que vocês mais gostam. Pegue aí o livro de difuso que vocês estão acostumados a estudar. Tem vários. Tem o difuso do Ugro Nigro Mazzilli, que é um livro muito seguido ainda no MP de São Paulo, do Ugro Nigro Mazzilli. Ele tem um livro de difuso muito bom. Tá? Você também pode se deparar com livros interessantíssimos de ambiental, livro interessantíssimo de idoso, deficiente. Eu mesmo lancei pela editora Juspod um livro sobre o estatuto da pessoa portadora de deficiência. Eu acho que é um tema interessantíssimo. Sabe qual é o outro tema que eu acho que pode cair na dissertação? Violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode ser um tema interessantíssimo. Estatuto da criança e do adolescente. Bom, são vários. Você, com base nos livros de difusos que você tem, você vai olhar o sumário e vai treinar a dissertação. Você vai olhar o sumário e vai treinar a dissertação exatamente como eu expliquei aqui. Em resumo, como que você vai fazer? Você vai treinar o rascunho só pontuando, aí você vai fazer o rascunho virar uma dissertação
lembrando que não pode passar de 1h45 treinando. Depois que você acabar a dissertação, você vai para o sumário do seu livro e vai ver quais pontos faltaram. De preferência, leia aquele capítulo e veja quais pontos faltaram. Todos entenderam? Ficou fácil? Assim você faz uma boa prova, uma boa dissertação, podem ter certeza. Fiquem tranquilos, vão treinando desde já. Quando vocês forem para a segunda fase, aí a coisa muda. Aí tem que fazer uma dissertação de penal e uma de difusos por dia. Uma dissertação de penal e uma de difusos por dia. Sem ignorar a peça prática de penal. Sem ignorar a peça prática de penal. Sexta-feira sai um ato dizendo que a peça prática poderia ser de difusos. Estão me dizendo que isso mudou no sábado e que tiraram a peça prática de difusos. Isso eu não vi. Eu vou ver. O que importa é que penal, processo penal e difuso continuam valendo de 60% a 70% da sua prova. Penal e processo penal continuam valendo de 60% a 70% da sua prova. Tá ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo dedicado, obviamente, para quem vai prestar o MP de São Paulo, mas serve para todos aqueles que vão prestar concurso que tem dissertação. Treine a dissertação. Talvez a primeira dissertação que você faça, você estoura 1h45. Talvez a primeira dissertação que você